Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Começando o Virando o Jogo. Estamos aqui pela RDC TV, canais 24 e 524 pelo sistema da NET para todo o estado do Rio Grande do Sul. Na bancada hoje, Diogo Rossi, Bruno Flores, Ângelo Afonso voltando ao programa. Seja bem-vindo novamente, Ângelo. E Flávio Valente, completando a nossa bancada aí para hoje, com muitos assuntos. E já na abertura, saudando aí o Avenida, de Santa Cruz do Sul, que conseguiu uma vitória expressiva e uma classificação mais ainda para a próxima fase da Copa do Brasil. E que venha o Corinthians, agora também já ficamos grandão depois dessa aí, Já vamos faturar os paulistas lá. Já foi o Guarani, agora que venha o Corinthians aí pela frente. E também, claro, Tardelli, que se apresentou ao Grêmio e já está treinando, inclusive com os demais companheiros. E um fato inusitado, que correu pelas redes sociais aí, da chegada do Tardelli, que você vai ver em seguida aqui conosco no Virando o Jogo. O convite para que você participe, atenção, a participação hoje a participação é somente pelo WhatsApp. Não temos outros meios aí de relacionamento, de interatividade com vocês, hoje pelo menos, não vai ser possível. Então, mandem os seus recados aí, o Diogo já está com o nosso tablet ali, com o WhatsApp, 998 15 99 90. 998 15 99 90, para você participar aqui do Virando o Jogo e interagir conosco, fazendo o programa juntamente com a gente. Bom, vamos começar falando aí a respeito do Tardelli, que chegou ontem a Porto Alegre, um grande número de torcedores gremistas, e depois o Tardelli já foi lá para a Arena, já foi para o CT Luiz Carvalho, mais propriamente dizendo, e já fez o seu primeiro treinamento aí como jogador do Grêmio. Quem nos conta é o repórter Pedro Oliveira. Que estava no CT Luiz Carvalho já iluminava o que iria acontecer. A chegada de Diego Tardelli causou uma explosão na torcida tricolor, seja no aeroporto Salgado Filho ou no CT. O atacante teve uma breve aparição para a torcida quando desembarcou em Porto Alegre. E isso já bastou para os torcedores fazerem festa. Depois disso, ele foi para o centro de treinamentos, onde assinou seu contrato e correu em volta dos gramados. Para selar o dia, Tardelli se apresentou oficialmente como jogador do Grêmio, já com o seu número, a camisa 9. Estou muito feliz pela essa oportunidade, de voltar para o Brasil e começar um novo ciclo aqui em Porto Alegre, no Grêmio. Então eu acho que vim para a equipe certa, num time montado, uma equipe que briga por títulos todo ano. E como eu sou um cara vencedor, eu acho que fiz a escolha certa. Com 33 anos, Diego Tardelli é um jogador muito vencedor. Em 2005, conquistou a Libertadores da América pelo São Paulo. Neste mesmo ano, também conquistou o Mundial de Clubes. Já em 2007, também pelo Clube Paulista, conquistou o Campeonato Brasileiro. Em 2013, no Atlético Mineiro, conquistou pela segunda vez a Libertadores da América. Em 2014, conquistou a Copa do Brasil, também pelo time de Minas. É exatamente esse jogador, com todos esses títulos, que o Grêmio quer para 2019. Não, mas a gente sempre quer ganhar mais, Isso é de nós atletas, de nós jogadores, principalmente para mim, Como você falou, eu sou um cara que eu gosto de vencer, gosto de ganhar título, gosto de entrar para a história. Foi assim no Atlético, foi assim no São Paulo. Então o que me motiva são os títulos, jogar com um jogador da qualidade que tem o Grêmio, Luan, Cebolinha,
Maico, Jeromel, então isso me motiva. O atacante passou seus últimos 4 anos na China, onde jogou no Shandong Luneng e marcou 50 gols. Na China eu fui muito feliz, né? Nesses 4 anos em que eu estive lá, me adaptei super rápido. Tive as últimas temporadas muito boas. E foi bom, né? Fechou o ciclo na China, pintou a possibilidade de voltar para o Brasil, né? Uma conversa entre eu e minha família, e resolvemos voltar para o Brasil. Ah, lembra do sol que iluminou a sua chegada? Exatamente esse que esperou o Tardelli sair para fazer este lindo pôr do sol e fechar o dia gremista com chave de ouro. É muito legal a reportagem do Pedro Oliveira aí. Bom, o pessoal que está nos mandando mensagens pelo Facebook, eu disse, a preferência, quem pode nos acompanhar pela net nos canais 24 e 524, faça isso, porque como diz aqui o meu sogro lá de São Paulo, que é a maneira que ele tem de nos acompanhar. Calma, ele está travando, realmente, é isso que nós estamos com esse problema, né, na nossa saída de sinal para a internet, por isso que está acontecendo esse travamento no Facebook, em todas as nossas plataformas digitais, mas já estamos aí trabalhando para solucionar esse problema que surgiu ontem de noite. Por isso que nós estamos prejudicados nas nossas transmissões pelas plataformas digitais. Então, eu repito, se você está aqui no Rio Grande do Sul e pode nos acompanhar pela net, então nos acompanhe pela net, que está tudo normal. Agora, nas plataformas digitais nós vamos ter esse prejuízo, mas, de qualquer maneira, os recados estão chegando aqui, né? O Matheus Silva pergunta o seguinte: boa tarde, amigos do Virando o Jogo. Verdade que pode pintar o Guerra do Palmeiras no Grêmio também? Verdade é que o Grêmio quer reforços ainda. E 2, mais especificamente. Um zagueiro e um lateral direito. O Guerra seria, né, o luxo. Né? O presidente Romildo disse para mim que o Diego Tardelli é o plus. Eu diria, então, para ele que o Guerra seria o luxo, né? Porque não faz sentido ter mais um jogador de meio campo, na minha visão, no elenco. Para o Guerra nada muda. Na verdade, até melhora trocando de clube, porque no Palmeiras ele tem menos espaço ainda. Vai jogar, né? Tá sobrando por completo lá, e apesar de ser um bom jogador e que tem espaço em boa parte dos grandes clubes brasileiros. Teria no Grêmio? Como titular, eu acho que não. Mas ele seria um reserva mais útil no Grêmio do que é no Palmeiras. Eu acho que ele travaria o Jean-Pierre ainda. Pela função de ser um cara mais ele é armador, com característica de armação, enfim, poderia barrar um jogador da base que está em ascensão e que até pode perder espaço com a própria chegada do Tardelli. Porque se o Renato inventa de usar o Tardelli como um meia em alguma situação de jogo, que é uma função que ele vinha exercendo até na China, e ele falou isso na entrevista coletiva, até nisso aí o Jean pode perder pouco espaço, bem menos. Mas com uma chegada de um Guerra, por exemplo, seria essa bastante. Função da criatividade, para mim, ela está um pouco ainda a descoberto, né? Porque o Jean-Pierre tem ido bem, mas ainda não se tornou aquela unanimidade de chegar ali e abraçar uma titularidade. O Tardelli, para mim, ele chega mais na frente. Se vai ser titular o Tardelli, talvez sim, talvez não. Interessante são as opções, o leque de opções que o Renato vai ter, não só para uma Libertadores, mas para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. Mas aí eu pergunto assim, na criatividade, acho que ainda tem espaço. Especificamente em relação ao Guerra. A imagem que nós temos no Guerra é de 3 Libertadores atrás, ou 4 Libertadores atrás? 2016. 2016. Dali para cá, ele nunca conseguiu reproduzir aquele futebol que ele mostrou. Até quando ele foi titular, O primeiro ano no Palmeiras, mas eu não diria foi. Que foi bem, aí, assim. Aí é que eu fico... Especialmente segundo semestre do primeiro ano. É que o time que ele é jogava venezuelano, era né? bem... Guerra é venezuelano. Nós tivemos recentemente um jogador venezuelano também que veio com essa mesma empolgação para o Internacional, né, e que não deu certo. Serras. Que é o Serras. A mesma, até não sei onde é que anda. Serras está no Santa Fé de volta. Voltou para o Santa Fé, mas ele girou aqui, foi para Santa Catarina, Chapecoense. Reserva. Bom, então,
não sei se o Guerra seria um jogador que recuperaria no Grêmio aí. Bom, talvez. Tá aí outros jogadores que o Renato trouxe que recuperaram o futebol que já tinham apresentado. Quem veio junto com o Guerra foi o Borja, né, para o Palmeiras. Isso. E o Borja demorou a engrenar também. Ele até demorou quase o mesmo tempo que o Guerra, porque ele foi mais ou menos no fim do ano passado, início desse ano, que ele foi... uma Libertadores excelente pelo Exatamente, nacional, foi naquela Libertadores de 2016. Ou seja, chegou com todas as credenciais possíveis. Quais foram os jogadores que assombraram, né, por times ou da Colômbia ou outros, que vieram para o futebol brasileiro e que deslancharam? O Mina jogou aonde antes? O IR Mina. No Santa Fé, o Mina Santa Fé. Contra o Inter, né? O Mina veio para cá e se destacou, vai para o Barcelona, né? Talvez seja o único. O próprio atacante que teve no Grêmio. O atacante que teve no Grêmio, agora esqueci o nome aqui. Bolanhos? Bolanhos, quando chegou, foi muito bem. Teve um início, aí teve a lesão. Depois ele voltou bem, e aí depois entrou numa roda de colisão. Teve um grande início, Bolanhos. Não, ele mas foi promissor, né? Concordo com o Flávio, foi promissor. A lesão no Grenal atrapalha muito o andamento da carreira dele em Porto Alegre. Não, e depois ele ainda teve um retorno bom ainda. Né? Fez aquele gol contra o Atlético Mineiro. E depois entrou em rota de colisão com ele mesmo. Né? O Guerra foi isso também no Palmeiras, não manteve, pelo menos, como Bolanhos não manteve. O Serras não apresentou. Esse do Flamengo lá, o que mais tem dado... O Berril. Machucou também. Berril também. O que mais tem dado resultado, por incrível que pareça, se a gente for fazer uma análise de que esses jogadores que vieram desse cenário sul-americano, tem sido o Ione Gonzalez, o menino que veio para o Fluminense. Talvez ele seja aquele que mais esteja dando retorno automático. Eu sou muito metido nessas coisas. Desculpa. Talvez o Otero também. Eu sou muito metido nessas coisas. Eu sou muito metido. Dá o Diogo lá de novo. Tá, vamos acertar esse enquadramento do Diogo aí. O monitor dele, ou o Diogo tá para cá, alguma coisa está errada nesse enquadramento. Estou com meio monitor do Diogo. Vocês decidam aí quando eu me mexo. Tá vai para perto do monitor, então. Aí eu vou para cá. Vai para perto do monitor. Aí... Senão a gente fica... o cara ficou bonito, sorrindo assim. Vai mais. Apaixonei o Flávio Valente. Vai mais. Ficou bonito, né? Eu vou revelar o segredo do Rogério, que queria subir a audiência mostrando o Diogo por alguns segundos. Vamos ver o jogo agora. Aí, agora tá o monitor, Explodiu a audiência. Não, só para... O Ione Gonzalez, na minha visão, é o que mais tem dado resultado. Eu lembrei do Cuejar também, mas que demorou para engrenar no Flamengo. Isso. Mas hoje é uma unanimidade no Flamengo. Mas a tua observação é bem interessante. O Otero e o Chara ainda são contestados. Porque talvez tenha uma questão cultural das histórias do futebol. Né? O argentino é mais fácil de se dar bem no futebol brasileiro, porque tem um futebol forte. O uruguaio também. Mas já talvez esses países que historicamente são inferiores ao Brasil em termos de seleção, em termos de clubes também, talvez aqui encontrem um fator emocional de um desafio maior. Mas nós tivemos algumas coisas da Argentina também, do Uruguai, que não deram certo aqui. Tá louco. É o que mais tem. Eu me lembro desse, que agora está lá no River, o Escoco, né? Sim. O Escoco, qual era o problema dele no Internacional? Falta de adrenalina. Segundo ele. Mas foi um baita jogador, né? Em alguns momentos ele foi um bom jogador. Não no Inter. Mas no título aquele... Mas, Flávio, nós estamos falando aqui, os que vieram, os estrangeiros que vieram para cá. A gente lembrava hoje na programação da rádio as recepções de aeroporto que causam todo esse alvoroço, a expectativa que aumenta em torno dos jogadores estrangeiros, e aqui em Porto Alegre, na dupla Grenal, especialmente com argentinos e uruguaios, e a gente lembrou de alguns nomes que foram recebidos no aeroporto, Bertoglio no Grêmio, Luque no Inter, e que nada fizeram. O Luque, então, não apareceu nunca, né? Mas tem alguns também que entraram para a história para sempre. Não, vou te dar o mais famoso que veio, então, para o Internacional, que tinha sido o jogador da Copa do Mundo. O Forlan. Eu vou dizer uma coisa. Diego Forlan. Eu entendo o torcedor que foi receber o Forlan no aeroporto. Não, mas receber tudo bem. Mas aí, eu quero dizer que foi uma boa contratação. No meu entendimento, eu elogiei a contratação quando aconteceu. Mas vem cá, se você pensar depois... mas se você pensar a contratação, certo, né? Se pensar a contratação do Guerra, para ficar aqui, a do Serras, a do Bolanhos, todas elas foram boas contratações. São lógicas, porque né? vinham precedidos, não é? De um currículo razoável. Excelente, né? Não, eram boas contratações. Eu digo o jogador chegar e desempenhar. Lembrei de um outro cara agora, o Martinúcio,
que participou daquela campanha com o Peñarol, que eliminou o Inter da Libertadores, depois acho que ele veio pro Fluminense, não? Fluminense, eu acho que ele veio. Antes... Não, depois do Peñarol. Sim. Eu acho que ele vem pro Fluminense, ele passa no Brasil aqui também, não? bem despercebido, também. Eu vejo assim, ó, momentaneamente voltando pro Grêmio, né, depois dessa passagem. Eu não sei se o Grêmio precisa exatamente de alguém do meio para frente agora. Eu acho que agora precisa do meio para trás. Sem dúvida. Meio para trás. Lateral direito, principalmente, precisa, né? Porque se o Leonardo Gomes machucar, hoje a gente não sabe o quanto o Léo Moura pode render. Vai ter que improvisar. E na defesa, então, né, sem Jeromel precisa de mais um também. Além do Paulo Miranda, precisaria de mais um. E eu vejo assim, ó, o Renato vai ter que ser muito ousado para botar todo mundo em campo. Ontem, Diego Tardelli disse que ele relembra, usando as peças que o Grêmio tem, o quarteto que ele usou no Atlético. O Cuca foi ousado quando escalou Bernard, Jô, Ronaldinho e Tardelli. É ousado você ter 4 jogadores que quase não marcam ninguém para fazer uma disputa de Libertadores da América. E o Tardelli disse, olha, dá para fazer aqui. Luan, Viseu, Tardelli e Everton. Dá para fazer. Agora, tem que se guarnecer defensivamente, né? Sim. Mas tem uma coisa que, se a gente comparar o Grêmio, aquilo que se espera ver do Grêmio de 2019 e o Atlético Mineiro de 2013, esse Grêmio joga muito mais com a posse de bola, o que favorece esses jogadores, que são todos ótimos tecnicamente, ótimos ao menos para o padrão do futebol brasileiro. E o Atlético Mineiro, aquele Atlético era muito de ligação direta, né? Um time que lançava muito pro Bernard na ponta esquerda. Sim, era o Ronaldinho tocando para eles e seja o que Deus quiser. Tinha velocidade, dependendo da pifada do Ronaldinho. Everton e Tardelli seriam a mesma velocidade que o Atlético tinha nessa ideia do quarteto ser repetido, entre aspas, no Grêmio, ou pelo menos essa ideia, para mim quem perderia espaço é o Maicon, né? Porque não teria como ele manter ainda um Maicon tendo que ser o responsável pela marcação também. Claro que queria 2 jogadores. Eu imagino que sobraria só para um, né? Mas eu interpreto o seguinte... Sim, porque se vai jogar com os 3 mais o Luan... Ok, fechou. Utilizaria pelo menos, mas daí eu acho que ele utilizaria 2 caras um pouco mais de marcação. Michel e Rômulo, por exemplo. Aí que eu quero chegar. Para mim pode sobrar principalmente para o Matheus Henrique, que tem muita qualidade, que eu gostaria de ver com mais oportunidades no time titular do Grêmio, só que não é tão marcador como o Michel e o Rômulo. E se jogar esse quarteto ofensivo, vai precisar de mais força de marcação no meio campo. Eu acho que mais que 11 titulares, o importante é esse grupo, né? Então, o grupo pode ser campeão, né? E as alternativas é que podem fazer e vão fazer, tomara que façam, né, a grande diferença. Um recado aqui para o pessoal que está nos acessando pelo Facebook ou pelas outras plataformas digitais. Né, o caso do Sérgio Luiz Ritt Moreira também, que está nos acompanhando. O Sérgio é caçador, né? Caçador em Santa Catarina. Isso. Tá? O meu sogro em São Paulo, que a gente está com esse problema realmente da saída de sinal da internet aqui. Então, está travando e agora entrou o Reinaldo Diogo. Não sei de onde que o Reinaldo Diogo está nos acompanhando, ele também disse que não está conseguindo entender porque está travando, realmente. Então, eu repito, quem tiver a possibilidade de assistir a programação da RDC TV e agora, nesse momento, evidentemente, o Virando o Jogo, pela NET, que o faça, canais 24 ou 524 no Sistema NET, aqui no Rio Grande do Sul, evidentemente. Né? E pode participar conosco pelo WhatsApp. 99815 9990, 99815 9990, né? E o Márcio Martins Fraga está dizendo aqui, utilizando o Facebook para nos dizer que está ok na net. Então, ótimo. Já é uma tranquilidade. Bom, mas eu disse aqui na abertura que um fato, não diria inusitado, porque nós já tivemos situações parecidas com jogadores e até treinadores que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, para Grêmio ou para Internacional. Mas é um vídeo que está rolando aí nas redes sociais e a gente queria mostrar aí para vocês também. Dá uma olhada. Como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem. Já me esconde essa mala vermelha aí, por favor. Então, se eu fui lembrar no avião. O quê? Não tô vendo. Mas é do Beto, né? Sobrou para alguém. É o Fernandão, aquele ali, né, que é o segurança do Grêmio, que foi da seleção brasileira também, né? E eu gosto da cara do Tardelli.
Pois é, quando eu fui lembrar... O melhor desse vídeo pra mim, Rogério, é a frase final do Fernandão. Ele pega a outra mala, não, finge que é essa aqui. Leva essa aqui que é verde. A Finge mala que é é essa. vermelha. Finge que é essa. Vamos colocar de novo aí. Vamos colocar de novo aí. Coloca aí de novo, Chiclé. Vamos ver. Como é que tá? Tudo bem? Já me esconde essa mala vermelha aí, por favor. Então, se eu fui lembrar, não. O quê? Não tô Mas é do Beto. Mas vamos combinar, é a melhor recepção possível para entender o que é a rivalidade Grenal, né? Sim. Nem a cor do adversário Ele pode ter na mala. pegou uma mala do São Paulo, né? Diego Tardelli, é assim, ó, Diego Tardelli, bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo à rivalidade Grenal. Já teve a vacina na Tu já chegada. pensou se ele vai em direção à torcida com uma mala vermelha? Capaz de tomar vaia, né? A torcida foi Mas o aplaudir. bacana é que ele se deu conta, né? Mas nós tivemos, foi técnico do Grêmio, o Orlando Fantoni, na época que o Opala era o grande carro, ele tinha um Opalão vermelho. Ele tinha uma mala vermelha. O Renato não teve. O Renato tem um carro Tem no vermelho. Rio. Tem no Rio um carro vermelho. Aqui em Porto Alegre, eu me lembro dele com um carro vermelho, que causava muita estranheza no pátio do Olímpico. Ele ainda tem hoje um no Rio de Janeiro. E ele falou, segunda-feira, no programa de TV, que mandou uma corneta para Glenda Kozlovski, né, que foi gravar uma entrevista com ele aqui no CT do Grêmio e chegou de sapato vermelho. E aí ele perguntou se ela não podia trocar o sapato, e aí não tinha como. Aquele dia ela entrou no CT do Grêmio. Mas na coletiva dele, na sexta-feira passada, quando ele fala pela primeira vez sobre o Tardelli, antes de entrar no ar, ele chega na sala de imprensa do CT Presidente Luiz Carvalho e tem uma colega nossa do Fox Sports que está com o sapato vermelho. E aí ele entra, olha o sapato e diz, bah, não tem outro. E aí todo mundo começa a rir. Aí ele, não, eu vou te perdoar só porque hoje eu tô de bom humor, vou dar coletiva aqui. Uma vez no CT do Inter, o Abel Braga entrou na sala de entrevistas coletivas e tinha um repórter de site com uma camisa azul, preta e branca. Ela era azul e tinha listras, assim, aqueles riscadinhos, azul, preto e branco. E aí o Abel foi começar a coletiva, alguém foi interpelar a primeira pergunta e ele, tu aí? E ele de cabeça baixa. Tu aí? E ele assim. Aí ele parou, porque viu que ninguém mexia, ele levantou. Tu não tá no CT errado, não? E aí continua a coletiva. É assim. Agora, o maior de todos, vocês, talvez o Flávio Valente tenha conhecido, tá? Mas que era uma figura queridíssima por todos, que era um alfaiate que fazia roupa para os jogadores. Na época que não existia essas Grêmio, roupas no de Inter, marca, fazia as medidas. Isso, que era o Reis. O Reis era um paulistano que se radicou depois em Porto Alegre. Inclusive ele tinha jogado no... Como é o nome daquele time lá que começou a Copa São Paulo, jogava-se no Nacional de São Paulo. Né? E aí ele veio para Porto Alegre e continuou envolvido. Ele teve que parar de jogar por causa de uma lesão séria na perna, mas desenvolveu aí como alfaiate. Então ele costurava para os jogadores do Grêmio Internacional, para dirigentes, tal, era sensacional. O Reis tinha um cabelão Black Power, né? Negro, baixinho, magrinho, um cabelão Black Power. Muito simpático. E ele chamava todo mundo de gentleman. Você é um gentleman, você é um gentleman. Era a expressão dele. Você é um gentleman. O Reis andava sempre com uma maletinha, aquelas tipo 007, sabe? Dentro da maletinha ele tinha a fita métrica e ele tinha sempre duas gravatas, uma vermelha e uma azul. Ele ia entrar no Estádio Olímpico, ele botava a gravata azul. No deslocamento do Olímpico para o Beira-Rio, ele já trocava e botava a gravata vermelha. O Reis era uma dessas figuras. E isso faz parte, né, da nossa rivalidade que já folcloriza dessa maneira. O ex-presidente, o saudoso Hélio Dourado, mandou um funcionário voltar para casa porque ele veio com camisa vermelha para trabalhar no Olímpico, né? E ele disse, não, assim tu não vai trabalhar aqui. Pediu volta também, para casa. Mas aí é pedir. Eu, no jogo treino entre o Grêmio e o Sindicato dos Atletas, que o Ângelo transmitiu, eu fui acompanhar o jogo treino e eu tava com uma mochila vermelha. Eu tenho uma mochila vermelha. E aí eu tava no CT e eu fui ajudar o nosso colega da Rádio Grenal, Charlie Veloso, a desmontar o equipamento. E tava ameaçando uma chuva, escureceu o tempo, e aí o pessoal do Grêmio nos ofereceu um carrinho para levar as malas até onde estava o carro da Rádio Grenal.
E aí eu coloquei a mochila, peguei uma parte dos equipamentos e veio o Pitbull, que é um dos funcionários do Grêmio. E aí ele olhou para mim, olhou para o Charlie, meu colega, e disse, ó, vou te levar, mas é por causa dele. Com essa mochila aí não dá. Eu já vi colega repórter se tocar assim, perceber que estava com a camisa da cor errada no dia que tinha que ir para o treinamento, no turno, assim. E aí faz o quê? Assim, trocou de camisa. Trocou de camisa. Lá na Rádio Grenal, trocar de camisa com o colega, ó. Tô de azul, tem que ir no Inter, tô de vermelho, tem que ir no Grêmio, vou trocar de camisa. Mas a rádio de vocês tinha que fazer uma camisa, já que é Rádio Grenal, tinha que fazer uma camisa, meio a meio. O único lugar do mundo que a Coca-Cola trocou, a Coca-Cola é vermelho e branco, que trocou uma das cores, foi no Grêmio. Foi no Olímpico, quando foi feito o acerto do patrocínio, né? Todos os patrocínios queriam botar, acho que até botaram, depois mandaram tirar. Não, fica só preto e branco. Bom, vamos lá, vamos tocar, vamos falar, já que falamos de Grêmio Internacional, o Grêmio já abordamos, vamos abordar o Internacional na sequência, porque ontem teve resultado que interessa para o Internacional daqui a 2 semanas, 20 dias, enfim. Estação Verão Sesc, agora também em Porto Alegre, não esqueça, você que teve oportunidade já ao longo desses anos de curtir a Estação Verão Sesc no nosso litoral, tanto no litoral sul quanto no litoral norte. Agora tem a oportunidade, estando em Porto Alegre nos finais de semana, de sexta a domingo, também curtir o Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre. Fica ali na Orla do Guaíba, próximo à Rótula das Cuias, que tem ali atividades de lazer e de esporte absolutamente gratuitas para você. Tá certo? Tem ginástica, tem as quadras, tem empréstimo de raquete, bolinha, para jogar o tênis, o frescobol e muito mais. De sexta a domingo, na Orla do Guaíba, ali próximo à Rótula das Cuias, a programação completa você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br, tá certo? Participe, a realização é da Prefeitura de Porto Alegre e do Sistema Fê Comércio Sesc Rio Grande do Sul. Estação Verão Sesc em Porto Alegre, muito mais diversão para o seu verão. Vamos à mensagem do Zafari e nós já voltamos para abordar aí o Internacional. Você sempre começa bem se começar pelo Zafari. Olha aqui, ó, o Esteban Lebed lá de São Paulo está dizendo, no site também está ruim e tal. Realmente estamos com esse problema que vamos solucionar o mais breve possível. Mas já que é do Grêmio que estão falando, não interessa, nada que me interessa, não sei o que e tal. O Reinaldo Diogo já dei referência aqui, o Márcio Martins Fraga também. O Reinaldo Diogo está perguntando quanto fica disponível no YouTube o programa de hoje. Eu acho que o programa de hoje já vai ficar, porque ele está sendo gravado e vai depois on demand no YouTube. Isso, início da tarde provavelmente já deve estar, viu, Reinaldo? Bom, o Kleber Araújo diz, boa tarde, Rogério, tua internet está igual ao Inter, travando e sem técnico para fazer os ajustes. Sobrou aí para o Inter e para o Odair também. Muito bem. Rosaura, mas não é a Rosaura Zambuja, é o Face, é o Sargento Clóvis Ribeiro Paz, fazendo uso do Face da esposa, que é a Rosaura Zambuja. Mas nos diz aqui o Sargento Clóvis Ribeiro Paz o seguinte, boa tarde. Ótimo programa, parabéns a todos. Vocês sabem por que o Nilmar não é mais cogitado pelo Internacional? Forte abraço, Rogério Amaral, e me faz um elogio que eu agradeço muito aqui, Sargento Clóvis, mas não sou merecedor, que diz o maior âncora do esporte do Brasil. Eu agradeço muito a referência, faço questão, inclusive, de dizer publicamente, porque é um elogio que gratifica muito, mas nós temos Rio e São Paulo, né, colegas extraordinários na ancoragem dos programas esportivos. Respondam aí para o Sargento Clóvis, por favor. O Nilmar abandonou mesmo a carreira. Abandonou, ele teve um problema de depressão, né? Questões psiquiátricas, né? Sim, mas ele se encontra em tratamento. Não, tudo bem, mas a depressão, sim, é uma patologia, não é mental, mas é que é ele superável. Decidiu não voltar.
esperava, mas ele eu acho que não se encontra em condições emocionais de retornar, né? Eu acho que para desempenhar o futebol de alto nível, o Nilmar não tem condições de jogar. Não é físicas, né? São mentais mesmo, porque ele está super bem, ele participou do evento que aconteceu no final do ano passado, se não me falha a memória, e deu entrevistas, estava super bem, só que disse, olha, eu não penso em voltar a jogar, não é uma coisa que me interesse, então, momentaneamente, o Nilmar, né, não deve voltar a jogar futebol. Escuta, quem é... uma pena. O Alex passa por isso também, né? Alex Rafael. O Alex, na verdade, ele superou a depressão. Não, mas o Alex já tinha parado de jogar. Sim, mas muito do que ele fez ele não continuar foi depressão. Tanto que ele não fez uma partida de despedida. Ele foi interpelado no lance de craque do ano passado se ele faria uma partida de despedida para marcar o fim da sua carreira, que foi uma carreira vitoriosa. Ele disse que parou de jogar já, que o trabalho dele hoje é dar palestras, inclusive falando sobre a depressão, sobre como é possível superar esse problema, e que o lance de craque seria ali a partida de despedida dele, que ele não vai organizar nenhum evento do tipo, inclusive. Deve ser difícil, realmente. O André Michel... Só para complementar, né, que as sequelas físicas de um jogador que para, elas existem, mas existem também as mentais, né? Impressionante. Esses são exemplos, né? Sim. Sequelas também psíquicas. Quem é o Eden Hazard aqui da bancada? Deve ser o Ângelo. Deve ser o Ângelo, pelo biotipo. Parecido. É parecido. Pelo biotipo? O André... Serve aqui também? É o estilinho, assim. Não, é só no Big Close que dá. É, isso aí. Eu vou me esconder aqui. Plano americano já não vai. Plano americano já não vai. O André Michel está dizendo, não é uma honra para a bancada ter o Eden Hazard aí? Deve ser o Ângelo, então. Bom, já que falamos do Internacional, quem nos traz e atualiza as informações é o repórter Guilherme Paz. Guilherme, por favor. Treino fechado do Internacional ali no estádio Beira-Rio. Nós estamos aqui no CT Parque Gigante, onde daqui a pouquinho, 12h45, deve acontecer a entrevista coletiva. O Internacional, que está a 2 jogos da estreia da Libertadores, vai enfrentar no dia 6 de março ou o Talheres ou o Palestino, que se classificaram na noite de ontem. Uma outra informação do Internacional é que o Diego Cabreira, que era coordenador das categorias de base, foi demitido. O Inter que enfrenta no próximo domingo às 19 horas no estádio Beira-Rio o Caxias. E sem Nico Lopes, o Oderhelma pode ter Rafael Sobis ou D'Alessandro na função. Então esse treino fechado deve ser para montar esse novo esquema para o próximo confronto. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Muito bem, obrigado, Guilherme. O importante é justamente isso. Ontem nós tivemos, como eu tinha falado anteriormente, um resultado que diz um interesse direto do Internacional. Tá? E eu já vou botando as minhas barbas de molho aí com esse time do Tajeres. Amigo, o que é horrível, mas olha, eu nunca vi um time com uma marcação tão dedicada durante 90 minutos. Eu lembro as palavras do Darcy Filho aqui nesta mesa. Quando bota argentino na parada, fica mais difícil. Eu acho que o grupo, na minha opinião, ficou um pouquinho mais difícil ainda. Pois é, eu acho que o grupo da morte acabou. Mas vocês já estão botando que é o Tajeres. O Palestino não tem. O Palestino já foi, favorito. Esse nome também, vamos combinar. Não sei se Qual é o preconceito? Pois é. Qual é o preconceito? O Palestino que já recebeu um grande nome do Internacional, né? Elias Figueiredo. Sim. Em 78, se eu não estou enganado, quando foi campeão do Chile, do campeonato chileno. Quando o Figueiredo saiu daqui do Internacional, ele foi para o Palestino. 78? Foi campeão chileno. Porque a origem do Figueiredo, antes de ir para o Peñarol, no Uruguai, não, era o Wanderers de Valparaíso. Que hoje dá... O Figueiredo dá nome ao estádio, né? Tem o estádio lá, estádio Dom Elias Figueiredo. Mas o Palestino tinha conquistado o seu último título nacional em 78, com o Figueiredo. E aí, ano passado, ganhou a Copa Chile. Então, 40 anos depois... E quase foi rebaixado nível nacional. Quase foi rebaixado no Campeonato Nacional do Chile. Não, e por isso que eu perguntei, porque o Palestino ele foi buscar a classificação fora de casa.
nos pênaltis. Muito porque o Independente Medellín errou todos os pênaltis. Não por mérito dele. Ok, né? mas aí nós chegamos nos pênaltis. Mas o mérito está durante o jogo. Porque a gente sabe que o Independente Medellín, lá em Medellín, não é fácil. O jogo não foi o que o resultado disse. O jogo só deu Medellín, não deu Palestino em nenhum momento. Mas tudo bem, mas então esse vem o mérito. Arrastar para o 0-0. Esse vem o mérito, ele arrastou. Não foram 2 ou 1-1, 2-1. Ele arrastou para a decisão nos pênaltis. Eu não acho que arrastou, eu discordo. Arrasta é quando tu não sofre e faz o suficiente para levar para o 1-1. O Palestino sofreu e conseguiu por um apocalipse no jogo. Mas aí um apocalipse desses vem e faz o crime. É aí que... mas talvez acontecer argentino, o Tajeres... Não vai acontecer não vai acontecer de novo o crime, né? Crime por crime o Tajeres também fez. Agora, quanto à dificuldade de jogar na casa do adversário, o jogo em Córdoba, no Mário Kempes, também é um jogo com clima de mata-mata de Libertadores. Agora, incrível como o São Paulo estava perdido em campo. Perdido. De novo. Incrível. De novo. Incrível. Não, mas o que mais me irrita no São Paulo, na verdade, que é assim, ó, eu tenho pra mim que se tu não consegue, tu tem que largar. Tu tem que largar. Não é nem no futebol, é na vida. Se tu olha assim e vê, não dá pra mim, larga. Mas quem é que tu quer que largue? O Jardine. Ele não pode abrir a entrevista coletiva dizendo assim, eu tô muito frustrado pelo que o São Paulo joga. Não. Por favor. Mas o cara, ele vai repetir o caminho do que era assistente do Carille, que também é daqui, o Osmar Loss. O Osmar Loss. Que ontem foi eliminado pelo Avenida. O Osmar Loss. Mas o Osmar Loss foi para o interior de São Paulo. Né? O André Jardine, mas são coisas que eu não consigo entender nos clubes grandes. Os clubes grandes daqui a pouco pegam alguém que porque deu certo lá com um fulano, vai dar certo com todo mundo. Deu com o Carille, vai dar certo com todo mundo. Não é assim. Deu certo com o Odair, vai dar certo. Não é assim, aqui depende muito do perfil de cada um e de como o time ficou. Se o time já estava ajustado, ajeitado de um outro treinador. Tem que analisar o perfil desse novo treinador. Aí o São Paulo também é fraco. Vamos combinar que os caras confundiram lá, os coleguinhas de São Paulo especialmente, confundiram os Everton, né? Eles viram o Everton do Grêmio jogando e acharam que era o Everton do São Paulo. Eu não acho ele ruim. No Flamengo ele teve um bom desempenho. Ele foi o cara mais regular do Flamengo. É por isso que eu vejo que o grupo tá ruim ali, né? E assim, o São Paulo até contratou bem. Contratou o Pablo, um dos grandes nomes do futebol brasileiro em 2018. Contratou um bom goleiro que é o Thiago Volpe, embora o Jean estivesse bem ano passado. Contratou o Hernanes, que entre os ídolos são paulinos em atividade é um grande nome. Mas acabou, né? Acabou. Mas a última vez que o Hernanes veio, ele salvou o São Paulo. Mas salvou agora, se estivesse na Série B. Agora já está... Mesmo que o Tardelli agora. Esse lateral direito do São Paulo que falaram, Bruno Pérez. Pelo amor de Deus, olha. Essa é a principal diferença. Olha, tem alguns jogadores do São Paulo, o Everton esse aí, que parece que são descerebrados, eles não conseguem entender o contexto de um jogo. É que tu não tem mais a desorganização. Eu acho que a desorganização é o que mais pesa hoje no mau desempenho. Ali, do São Paulo atual, desse time eliminado pelo Tajeres, você não tem um jogador que você desdenhe, na minha visão. No São Paulo? Nenhum. Do titular de ontem, tu não desdenha nenhum. Eu desdenho. A não ser o William Farias, que eu acho que é muito esse abaixo. Lateral direito, o Bruno Pérez, eu não quero nem perto aqui no nosso futebol. É um baita jogador. O lateral esquerdo do Reinaldo, sim. O Bruno Pérez é bom jogador, o Arboleda e o Bruno Alves são zagueiros regulares. O Reinaldo é muito bom lateral esquerdo, muito mais ofensivo. O Reinaldo, sim. Ele lembra o Juninho Capixaba, é muito mais ofensivo do que defensivo, tem um absurdo de dificuldade para defender. E depois é o seguinte, aí o que adiantou? Ele juntou o Diego Souza, que deve estar com 120 quilos também. Se arrastou. Se arrastou em campo. Deixou o Pedro lá, o Pablo, lá na frente. Que eu já avisei, né? Eu já avisei aqui desde o ano passado, vocês não quiseram acreditar em mim. Sonho de uma noite de verão. Ainda bem que a dupla Grenal não gastou nele. Mas o São Paulo está fora. Agora, eu quero que tu me diga por que da tua afirmação de que acabou o Grupo da Morte. Acabou o Grupo da Morte. Agora, com o Tajeres vindo aí desse jeito... 3 campeões da Libertadores é um Grupo da Morte. Agora, o Tajeres, que nunca na vida dele tá na segunda Libertadores... Pelo amor de Deus. O Internacional tem obrigação. O Grêmio já jogou com o Tajeres. Sabe o que é ruim pro Inter? O Grêmio já jogou uma Libertadores com o Tajeres. A única coisa que piora pro Internacional é uma coisa. Que a obrigação é muito maior agora. Sim. Quando tinha o São Paulo,
mesmo que fosse só no nome, a obrigação era menor. Um gigante sobraria. Como disse o Rodrigo Caetano, as forças se equilibram por ser grandes clubes do Exato. Brasil, Mas o independente dos times. O Caetano falou abertamente domingo que não queria o São Paulo. Não queria o São Paulo, Isso, exato. não queria o São Deve Paulo. estar feliz agora. Mas tá feliz. Ele não queria o São Não Paulo? queria o São Paulo. Então é o seguinte, o Rodrigo Caetano tá de barba, que nem vocês, assim, ó. Tá. Tá, então ele que põe as barbas de molho com esse Tajeres. Não, é que assim, a ele obrigação que do põe Inter... de bar. Pensa assim, em casa agora o Inter vai pegar o Aliança Lima, o Tajeres e o River. Fora o River... Não, mas não é essa a ordem. Não é por ordem. Ele começa jogando fora com o Tajeres ou com o Palestino. Não é por sequência. O que eu estou dizendo é o seguinte, em casa o Inter vai ter esses 3 adversários, Tajeres, River e o Aliança Lima. Isso que a gente está contando que o Tajeres vai passar pelo Palestino. O Internacional dos 9 pontos tem a obrigação de fazer 7. E eles são em sequência. Isso é importante, a pressão que vai ter. Obrigação é uma Porque coisa, o Inter joga terá nas... condição de fazer. Não, mas aí que tá, ele tem obrigação agora. Porque se pegasse São Paulo, River e Aliança Lima, eu diria, tem a obrigação de fazer 3. Olha, se o São Paulo passa com esse futebol que ele vinha jogando, seria muito bom ter o São Paulo, né? Mas é que daí na hora do equilíbrio, São Paulo e Inter... Pois É que dá tempo do São Paulo arrumar casa. Eu acho que foi bom. Eu penso Pra mim, com esses adversários aí, o Inter tem a obrigação de ter 7 pontos. 7 pontos em casa. É pouco? Não faz. Tá, mas A questão então, é então tá fora. Mas é obrigação. É Por uma isso que eu estou realidade. dizendo, com o Tajeres fazendo o que fez diante do São Paulo. E a gente sabe qual é o comportamento de time argentino. Time argentino, Tá? em casa e fora. O Internacional, se não mudar radicalmente o futebol, o comportamento, a estratégia, ou seja, se não mudar tudo como está hoje, acabou. Então tá fora. O que a gente vai ver, Rogério, é um mais do mesmo nesses jogos que o Diogo citou. Porque, a não ser o River, que vai ser um time que pode igualar em condições técnicas o Internacional e pode até superar em querer propor o jogo aqui no Beira-Rio ou algo do tipo. Mas Tajeres e Aliança Lima, ou Palestina e Aliança Lima, vão se retrancar no Beira-Rio. E o Inter vai ter que furar a defesa. O Inter hoje se vê criando muito, vai lá, cria 8 chances de gol com o Brasil de Pelotas, faz uma. O Potker reclamou... Cria 10 com o Pelotas, faz uma. O Potker reclamou hoje da postura dos clubes do gauchão, do interior do Rio Grande do Sul. Ele esqueceu como é que dizendo jogava. Que tá dificultando o Inter. Ele esqueceu como é que jogava a Ponte Preta lá, É. que jogava toda atrás e ele que consagrou dando o balão ele dessa maneira. O patamar do Potker mudou, né? De ele clube. Agora ele tem que abrir os e ele não adversários. entendeu. Os clubes gaúchos até entendeu. se retrancam, mas a qualidade do futebol desses clubes gaúchos está bem Por menor. falar em Vamos combinar. retranca, vamos analisar isso em seguidinha, inclusive vai respingar também no nível de qualidade do futebol aqui do Campeonato Gaúcho. Mas em seguidinha vamos falar sobre isso. O Márcio Martins Fraga está dizendo aqui, pior São Paulo dos últimos anos. Tajeres é um time ajeitadinho, nada demais, mas é bom ficar ligado. O Pedro Henrique Oliveira está nos assistindo, o Pedro Oliveira. Aí tem o Pedro, que é o Pedro Perfeito Filho, não sei se é o mesmo, se ele tem É o Pedrão? outro. Não. Qual é o Pedrão? Bom, filho. Filho então é Pedrinho. Que é o filho do Pedrão. Legal, e nós estamos aqui Pedrão, numa conversa de borracha para bêbado. O Pedrão o Pedrinho, filho do Pedrão. Que é o Pedrão da Federação, que agora é o Pedrão do São José, né? Isso. Então Grande tá. Pedrão. O Pedrão, vamos falar também em seguidinha. O Pedro Filho está dizendo, Pedro, aquele abraço para vocês. Vamos lá. No São Paulo só o Hudson joga, o resto é tudo Miguel. Que ontem estava fora. Estava fora porque foi expulso no jogo lá, né, da Argentina. Só. Por quê? Porque ele tinha que fazer o meio-campo onde estava ele, mais o que não jogou, o Jusilei, ontem. Tá? Que bom, né? Mas aí entra esse outro Consertando que também o piano. William Farias, do Vitória, entrou. Bom, O problema é o seguinte, Rogério, que nós estamos falando aí de bons jogadores que estão fora da Libertadores. Eles não podem nem ser contratados por outros clubes. Não tem jeito. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Você não conhece ainda? Então vai conhecer agora a Casa 6 do loteamento Vivenza Serena, em Canelas. São 6 casas nesse loteamento, cada uma com a sua própria identidade. Confira a Casa 6.
você subindo a serra aqui em Canela, dê uma passadinha para conhecer esse empreendimento, o Vivenza Serena. Qualquer dos corretores, né, das imobiliárias ali da Serra, Gramado, Canela, né, tem condições de lhe levar e lhe mostrar o empreendimento. O Alexandre Mercante também está nos acompanhando aqui pelo Facebook. Mas o Bruno falou sobre o Brasil de Pelotas no segmento anterior, e o Brasil de Pelotas joga hoje, é o último dos gaúchos a intervir na Copa do Brasil. Nós já tivemos as classificações primeiro do Ipiranga de Erechim e do Juventude, e ontem nós tivemos a classificação do Avenida, e hoje o Brasil joga fora de casa. Ele, o Brasil, é o grandão, né, joga pelo empate diante do Tubarão em Santa Catarina. Mas ontem nós tivemos 2 jogos. Um foi a eliminação do São José diante da Chapecoense, não conseguiu furar o bloqueio da Chapecoense, ficou no 0-0, a equipe catarinense se classificou para a próxima etapa da Copa do Brasil. E em Santa Cruz do Sul, o Avenida, que todo mundo achava que já era favas contadas para o Guarani de Campinas, Guarani que já foi campeão brasileiro, né, da série A, inclusive, né, que o Guarani estaria classificado. Pois bem, o Avenida foi lá no último minuto, mudou o comportamento, o Flávio Valente, em relação àquilo que a gente estava acostumado, foi para cima do Guarani. E quem nos traz agora as informações... Qual é a rádio da Sabrina? Da Sabrina Santa Cruz. Da Rádio Santa Cruz. Isso. Então, a Sabrina nos traz de novo aí a sua análise aí sobre o Avenida e sobre o jogo de ontem. Sabrina. Olá, pessoal do Virando o Jogo. Então, eu chego aqui diretamente de Santa Cruz e de maneira imparcial para falar sobre a classificação do Avenida na noite de ontem. Já na terça-feira, o técnico Fabiano Dait se adiantava. O time que vai a campo é muito diferente do que vem jogando o Gauchão, que jogou contra o Grêmio no domingo, e vai para cima. Conhecido sempre por ter as 2 linhas de 4 bem fechadinhas e jogar na retranca, ele realmente cumpriu o que falou. Quem acompanhou o jogo viu, desde o início a Avenida foi para cima e controlou as jogadas do Guarani, que chegou poucas vezes ao ataque do Avenida. Na segunda etapa, a equipe do Guarani recuou e perdeu muito tempo fazendo cera. Eu digo tranquilamente que foram uns 10 minutos de paralisação só em cera do Guarani. A Avenida foi para cima. A gente realmente não está acostumado em ver a Avenida atacando. Até que, quando o árbitro assinalou os 7 minutos de acréscimo, a pressão da Avenida era muito grande e não foi necessário nem 1 minuto dos acréscimos para que, então, numa bela troca de passes, para quem acompanhou o gol, tem aí vídeo rolando em rede social e tudo mais, foram no mínimo 5 a 6 toques diretos de bola, até que o Helder buscasse uma bola que estava praticamente perdida no escanteio e cruzasse. Aí a estrela do 9 tem que brilhar, né? Flávio Torres subiu e marcou o gol. Então tá aí o gol da classificação, que pouquíssimos acreditavam, e agora o buraco é mais embaixo, né? Agora o adversário é o Corinthians, fora de casa. Vamos ver o que acontece aí nesse momento histórico para Santa Cruz e região, mas que o Avenida tem se saído muito bem. Abraço, pessoal. Obrigado, Sabrina, um beijo. Muito obrigado mais uma vez. Excelente. A simpatia da Sabrina A descrição Remy. dela é perfeita, Santa né? Cruz. Eu lembrei muito dela, grande colega que a gente tem. Ela tem tatuagem do Avenida, é uma torcedora símbolo. Por isso que ela disse que era com absoluta isenção. Ela começou a comentário futuro do Santa Cruz tem que pensar. Grande Sabrina, muito obrigado. É um momento histórico da Avenida. E ela falou ali sobre o gol, não é? Que foram 5, 6 toques, uma coisa assim, não é? E que estava nas redes sociais. Então, o Diogo puxou das redes sociais aí, vamos ver esse gol. Ele fica meio distante, mas como é pela lateral do campo, a gente pode observar o início de toda a jogada até a bola ir para o lado direito, cruzamento para a ponta esquerda. Exatamente. Vamos olhar, vamos ver. 7 de acréscimo.
Ângelo Afonso está fazendo observação. O grande detalhe é que quem o pessoal pôde observar aí pendurado no alambrado, batendo no peito, é o Maninho. O Fabiano Daitz, o técnico da Avenida. Olha, eu só lembro do Lisca fazendo coisa parecida, né? Euforia, vai pra torcida, vai pro alambrado, comemora com o torcedor. Parabéns, Avenida, é emocionante. E o toque de bola, que maravilha, né? Foi. Sim. E a bola que o Elber busca lá na ponta esquerda. O cara busca na ponta esquerda. Seria uma bola perdida para muitos. Mas sem dúvida, para muitos, o cara não iria atrás, né? Bom, vamos continuar aí até em homenagem ao Avenida e ao torcedor do Avenida. Como é que chama o torcedor do Avenida? O torcedor do Periquito, né? Do Periquito, pelo Periquito. São os Periquitos. Isso. Legal. Por trás do gol, né? Para ver mais novamente essa vibração aí do torcedor Periquito, né? No gol aí do... Quem é que fez o gol do Avenida? Flávio Torres. Flávio Torres. Vamos lá. Como é que é o apelido dele? Torrão. Quando ele puxa a bola ali, tá certo. E ele faz o gol caindo, né? Sim. Um gol à la Alisson contra o Estudiantes. Os jogadores do Guarani quiseram reclamar que foi toque, alguma coisa, saíram correndo, mas, pô, o cara tem que ser muito bom no vôlei, então, para dar uma cortada daquelas, se foi com a mão, não. E ele não tomou uma por baixo, né? O Flávio Torres faz o gol caindo já também. Como é o apelido? O Ângelo que sabe da Periquito? Não, o centroavante. Não, tu imagina o Flávio Torres? Não, lá em Lajeado ele fez 6 gols em 9 jogos, numa divisão de acesso pelo Lajeadense. Lá era o Torrão Alveazul, lá o pessoal chamava Flávio Torres. E aí o pessoal gostou, fez matador. E lá a gente tem a fama de centroavante, né? Jorjão, né? Jande Show, né? Lá, então, lá virou Torrão Alveazul. Mas é um bom apelido. Não, eu prefiro muito mais que tenha um apelido desses, Torrão ou qualquer outro, como é que é o do Jael, era o Cruel. E tal, do que ficar aquela história. O goleirão pegou. E o Tonhão? Tem lateralzão? E o Tonhão? O Grêmio tinha o Tonhão, mas transformou em Rodrigues. É o segundo, porque antes veio de Santo Ângelo. O Jorjão, que aqui virou Mendonça. Não, agora, mas o Ângelo, a gente está elogiando a Avenida, claro, vai pegar o Corinthians lá em Itaquera. Agora, o Ângelo transmitiu ontem pela Rádio Grenal lá o São José contra a Chapecoense. Faltou muito pouco para o São José se classificar em cima da Chapecoense. Agora, o que eu não consigo acreditar, e ainda não saiu a informação, é que o Jax vai sair, né, do São José. Mas parece que não tem a ver com o resultado, com a atuação. Né? Até eu recebi uma informação que já houve um desentendimento entre comissão técnica e departamento de futebol em outros momentos. E ainda assim se manteve essa grande campanha do São José, que ontem foi eliminado, mas saiu de cabeça erguida, saiu fortalecido. Porque aquilo que a gente falou de retranca ou de não jogar bem, o São José é uma exceção entre os ditos clubes do interior. O São José mandou no jogo contra a Chapecoense. Tudo bem, eu concordo com isso, até porque a Chapecoense estava numa situação confortável de jogar pelo empate. Né? Agora, eu esperava muito mais do São José. Eu vi, e aí entra aquilo que eu falei do nível do futebol do Campeonato Gaúcho. Eu só tinha visto o São José diante do Internacional. E achei naquela oportunidade que o São José estava com um time para enfrentar, inclusive, uma Copa do Brasil. E aí, amigo, eu cheguei à conclusão ontem de que o Internacional estava muito fraco e o São José, para estar com 12 pontos na tabela de classificação do Gauchão, é porque o nível está baixo. Eu não gostei nada do São José ontem. Não gostei nada. E mais, com todo respeito ao Jax, tá? Que considero um bom treinador, que já mostrou isso no próprio São José, mas ele morrer abraçado os 90 minutos com aquele centroavante, que a bola mordia cada vez, como é o nome do... Márcio Jonathan. Márcio Jonathan. Pô, pelo amor de Deus, amigo. Não, é impossível que no banco de reservas não tivesse um outro jogador. Está vendo que o jogador... Começa que o jogador começou discutindo com a arbitragem. Já trouxe para cima dele a antipatia do árbitro. Tanto que, durante todo o jogo, ele sofreu algumas faltas e só uma foi marcada pela arbitragem. Que a gente vê quando o árbitro fica antipático ao jogador. Então, foi... E depois o seguinte, não tinha... Aí, o meio-campo do São José, sofrível. Sofrível. Eu diria que do meio para frente... Até os volantes, São José manteve o nível, a qualidade. Do meio para frente,
todos os atletas realmente têm uma capacidade maior do que apresentaram ontem. E foi o que aconteceu, tanto é que o grande momento, a oportunidade de gol que teve o São José, foi uma falta batida pelo zagueiro, o Everton Alemão. Foi o lance de maior perigo que poderia ter resultado no gol da classificação. Bom, o lado bom disso tudo é que todos os gaúchos estão invictos ainda no campeonato da Copa do Brasil. Né? E mas não adianta essa invencibilidade do São José, né? Não, é o único que não conseguiu a classificação, né? E não foi ameaçado por um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Acho que isso é muito importante, né? E hoje tem o Brasil contra o Tubarão, joga pelo empate, né? 7 da noite. A questão do Brasil e a Copa do Brasil, claro que é importante, mas tu vê, o Brasil pega o Grêmio no domingo, tem um jogo hoje. Não, o mais importante é o Grêmio. O mais importante é o Grêmio. Sim, mas que Brasil vai ser esse que já vem mal, desempenhando mal, e pega o Grêmio do Bento Freitas, tendo o jogo de hoje. Hoje é o famoso... o problema é o seguinte, o jogo de hoje vale para qualquer 600 mil, né? Aí é que está a questão. O Avenida forrou o poncho aí por essa temporada e pela próxima. 1 milhão e 100. Porque não vamos esquecer que o jogo lá contra o Corinthians 40% da grana. 40, se perder o jogo, já tem 40% da renda. Ou seja, é uma boa. Mas vamos lá. Falamos do Brasil e a gente espera que se classifique também na Copa do Brasil. Amanhã estaremos de volta aqui a partir da 1 da tarde. O senhor venha sempre, viu? Não precisa ficar esperando o convite lá. Pode sempre, entendeu? Porque tu escala ele no horário lá na Rádio Grenal. Exatamente. A culpa do jogo. Culpa do jogo. É sempre do jogo. É sempre do jogo. Muito bem, voltamos amanhã 1 da tarde. Convite para vocês ficarem agora na companhia da Ali Klein e o Virou Moto. Até amanhã. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.